Olá, minha gente, professor Marco Luciano aqui com você. Vamos agora tratar de um pouco de teoria de estatística. Vamos tratar aqui dos conceitos iniciais da estatística. A gente começa com a estatística descritiva. Então, esse momento agora, essa pílula da gente vai ser sobre os conceitos iniciais da estatística descritiva. Da estatística em si. Tudo que eu vou falar aqui serve para a estatística, tá? Mas ela é a base inicial da estatística descritiva. Então, vamos lá, olha só. Então, tá aí, pílula de estatística, professor Marco Luciano, esse que vos fala. Vamos começar com estatística descritiva, conceitos iniciais. E aí vem um conceito de estatística, fique atento que esse conceito pode ser cobrado numa prova teórica, né? Essa pílula é bem teórica, mas a gente vai falar o mais rápido possível para a gente só poder relembrar os conceitos iniciais. Estatística é o conjunto de métodos especialmente apropriados para se trabalhar com dados, tá? Dados, informações, elementos de pesquisa, como aqui está, ó, com elementos de pesquisa. Constituída de uma série de etapas, realmente ela tem uma série de etapas, iniciando pela coleta dos dados, informações, organização, descrição e apresentação através de tabelas e gráficos, com a finalidade de que sejam feitas as demais etapas. Quais demais etapas são essas? Análise e interpretação dos dados, culminando em uma conclusão que ensejará uma tomada de decisão. Então, essa tomada de decisão, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dela. Então, esse é o conceito, vamos dizer assim, juntando todas as informações sobre estatística. Tem muita coisa aqui. Vamos dar uma separada aqui agora no seguinte ponto. A estatística possui uma divisão didática, e essa divisão ela pode ser feita em descritiva e inferencial. Estatística é uma só. Mas, didaticamente, a gente separa estatística descritiva e estatística inferencial. Já foi cobrada essa diferença em prova. Vamos lá. Estatística descritiva é o ramo da estatística que compreende as fases de coleta, organização, descrição, descrição dos dados, cujo objetivo é a utilização de tabelas, gráficos e o cálculo de certas medidas estatísticas, média, moda, mediana, desvio padrão, variância. Não que essas medidas não sejam calculadas na estatística inferencial, são sim, mas a gente diz que é um assunto mais associado à questão da estatística descritiva. Qual é o ponto que eu quero trazer para você aqui agora? As definições, quando caem em prova, elas podem aparecer com outras palavras. Já aconteceu de dizer assim, é o ramo da estatística que compreende certas fases e cuja apresentação é feita através de tabelas e gráficos. Só isso foi o conceito apresentado em determinadas provas. E foi o conceito considerado correto de estatística descritiva. Então, vale a pena você guardar e fazer associações, beleza? Mas não esqueça, coleta, organização, descrição dos dados. Essa é a função, descrever os dados. Utilização de tabelas e gráficos e o cálculo de certas medidas estatísticas. Dando continuidade, vem a chamada estatística inferencial, ou também chamada de indutiva. Alguns livros chamam de indutiva. É o ramo da estatística que se responsabiliza pela análise e interpretação dos dados. Fique atento, análise e interpretação dos dados. Nessa parte da estatística, iremos trabalhar com estimadores, intervalos de confiança, testes de hipóteses e outros temas. Mas o que eu quero chamar a atenção é, lembre que num certo slide aqui, anterior, tinha essa parte aqui chamada tomada de decisão. Eu quero que você guarde bem isso. Alguns autores, a maioria dos autores vão dizer que a tomada de decisão faz parte da estatística inferencial. Outros vão dizer que a tomada de decisão depende do homem. Mas o que eu quero que você guarde já foi dito que estatística inferencial é a parte da estatística que analisa, interpreta, dando base a uma tomada de decisão. E foi considerado correto. Então, a tomada de decisão pode sim ser considerada parte da estatística inferencial com base em determinadas provas. Beleza? Então, fique atento. Marco, e se não tiver a tomada de decisão, o item vai estar certo também. Tá certo? Mas se tiver a tomada de decisão, também vai estar correto. O importante é que o principal ponto da estatística inferencial é a análise e interpretação dos dados, que ensejará uma tomada de decisão. Se tiver assim, vai estar um sonho, vai estar lindo, vai estar perfeito, e que assim esteja na sua prova. Vamos lá? Lembrando, a tomada de decisão não é feita pela estatística. Ela vai dar indícios, ok? Mas ela pode, ou as provas, quando colocam,
tem o gabarito considerado correto, tá? Aí vem mais outros conceitos. Então, a gente já mostrou o que é estatística para vocês. Agora a gente vai apresentar conceitos que vão se juntar, beleza? Primeiro conceito é o conceito de população. O conceito de população está aqui escrito, é todo o conjunto, finito ou infinito, de tal forma que todos os seus elementos apresentem ao menos uma característica em comum. Então, por exemplo, quando você chega em uma sorveteria e você olha ali para aquela tabela de sorvetes, ali é uma população de sorvetes, ok? Aquela população ali são dos sabores de sorvete. Então, você olha e você diz assim, poxa, o que está escrito ali? Sabores de sorvetes. Beleza. Esses sabores de sorvete constituem aquela população. Tudo bem? Se você chegar todo dia à frente de sua casa, no mesmo ponto, ao meio-dia, através de um termômetro, de um medidor de temperatura, e naquele mesmo local medir a temperatura durante todos os dias de sua vida, você estará formando uma população de temperaturas. Marco, para que isso? É um estudo estatístico. Mas o que eu quero que você entenda é que aquelas temperaturas que você vai determinando dia após dia vai formar uma população de temperaturas. Beleza? Numa sala de aula, então, aquela sala de aula pode ser considerada uma população. Você tem lá 50 pessoas, 100 pessoas na sala de aula. Então, você vai fazer um estudo sobre aquela população. Ah, Marcos, mas a escola não seria a população toda? Também. Eu posso ampliar e dizer que a escola é uma população. E aquela sala seria uma amostra, que a gente vai falar daqui a pouco. Vai depender de como a coisa seja definida, ok? Mas o que eu quero é que você guarde que população, todos os elementos possuem ao menos uma característica em comum. Beleza? Vem comigo, vamos lá. Censo. Cuidado para não confundir censo com população. Censo, antes de mais nada, ele é um estudo estatístico. Já pense nisso. Marco, população é um estudo estatístico? Não. População é uma definição que me diz que todos os elementos possuem uma característica comum. Censo não. Censo me diz o seguinte, ele é um estudo estatístico que abrange todos os elementos de uma população. Perfeito? Então, ele é o estudo que vai ser feito em cima de uma população. Perceba a diferença. População é uma coisa, censo é outra. Censo é o estudo sobre a população. Nesta situação, procura-se analisar individualmente cada elemento da população. Só que tem um detalhe, galera. Nem sempre você vai conseguir trabalhar com população. Porque você tem algumas situações que são, vamos imaginar, complicadas. Por exemplo, se você tiver um conjunto infinito, a população seja infinita, fica praticamente inviável você conseguir trabalhar com a população toda. Marco, dá um exemplo de uma população infinita. E vamos imaginar uma produção de perfumes, uma fábrica de perfumes. Então, ela fabrica um tipo de perfume X. Essa empresa, ela fabrica todo dia, vamos imaginar assim, 1000 perfumes X. Todo dia 1000, todo dia 1000, todo dia 1000. Então, como é que essa população ela é infinita? Se essa empresa não acabar, se a produção desse perfume não acabar, você tem aí um processo contínuo, você tem um processo que vai continuar se repetindo. Então, é essa a ideia do que é infinito, beleza? Ah, se a empresa acabar, tudo bem, mas o processo é infinito. Você entende a isso. É diferente de você chegar, por exemplo, num aeroporto, parar as pessoas que estão ali, ninguém entra, ninguém sai, e fazer estudo sobre aquilo ali. Então, você coletou ali uma quantidade de pessoas. Agora, imagine o aeroporto dia a dia. É uma quantidade infinita de elementos, de pessoas, está claro? Então, finito ou infinito vai depender de como o estudo está sendo feito. Mas se a população for infinita, fique atento, fique viável trabalhar com censo. Outro motivo de difícil trabalho com censo é você conseguir, por exemplo, trabalhar com um meio, com um objeto que se destrua. Palito de fósforo. Você risca o palito, ele não tem mais condição de ser utilizado como palito de fósforo. Vai encostar numa labareda. Não, mas a função dele de riscar na caixa, como é que você vai fazer? Não tem mais. Um carro. Para você, um carro, uma empresa X fabrica um determinado carro e precisa fazer o teste de segurança. Como é que ela vai fazer o teste de segurança? Batendo o carro. Aquele carro não poderá mais ser utilizado. Mas ele serviu para poder fazer uma análise do cinto de segurança, como é que as pessoas se projetam para frente, como é que o airbag funciona, como é que os freios se comportaram, tudo isso, tá certo? Então, se o objeto sofrer destruição, não tem como se trabalhar com a população, você não vai destruir a população toda. E também
o censo é mais caro. Trabalhar com censo é mais caro. O censo populacional, por exemplo, o censo demográfico, ele é realizado de 10 em 10 anos, porque custa, né? Tem concurso para isso, os recenseadores e por aí vai. Então tem um processo que é custoso. A pesquisa eleitoral também, você não consegue realizar com a população toda. Vamos imaginar para presidente do país, né? Para o cargo de presidente. Fica complicado você pensar numa pesquisa eleitoral. Então, vamos prosseguir aqui. Então, ó, aqui estão as situações que fica difícil o trabalho com censo. A população infinita, né, a dimensão infinita, o estudo levar à destruição do bem e pode ser caro, pode ser muito dispendioso. Para isso, para evitar o trabalho com toda a população, você trabalha com a ideia de amostra. Então, o que é a amostra, Marco? A ideia da amostra é a ideia seguinte. Você vai ter aqui uma população, ok? Você tem aqui uma população de elementos. Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Você tem aqui uma população. E sobre essa população você vai realizar um estudo. Se sobre a população você vai realizar um estudo, você está realizando um censo. Mas você não tem condição de trabalhar com a população. Então você seleciona aqui uma galera dessa população. Pega essa galera, faz um olhar específico sobre ela e os resultados que você encontrar sobre essa galera, você vai inferir para a população. Certo, Marco? Então, eu estou trabalhando com o que a gente chama de amostra. Trabalhar com amostra me diz que eu estou coletando certos elementos da população de tal maneira que seja representativa. E esses dados serão inferidos, é aí que vem a ideia da estatística diferencial. Serão inferidos, eu vou inferir as informações da amostra para a população. Beleza? É essa a ideia. Beleza, Marco, tranquilo. Então, sempre o que eu encontrar na amostra vai refletir na população? Nem sempre. É por isso que existe uma coisa chamada margem de erro. Então, por exemplo, numa eleição, se a gente reparar, as informações hoje tem mais obrigações quando o telejornal informa. A pesquisa diz assim, o candidato X está com 47% de intenção de votos, com a margem de erro de 3%. O que é que significa? 3% para baixo, ele vai chegar a 44%, 3% para cima, ele vai chegar a 50%. Então, de 44% a 50%, está dentro ali a margem de erro, ele varia ali dentro, beleza? E aí você vai criar determinados conceitos, intervalo de confiança, tal, esse tipo de coisa. Mas ali foi trabalhado com amostragem. Tecnicamente, né, no mundo utópico, quando se trabalha com a população, não deve ter margem de erro. Mas mesmo assim você pode ter informações que sejam equivocadas. Você pode até desenhar uma pequena margem de erro, tá? Para poder ter essa dimensão, para poder, eu posso ter tido mentiras, informações equivocadas, a pessoa não sabia responder. Então tem vários aspectos aí. Mas o nosso objetivo é que você entenda o que está no texto. Repare. O que é uma amostra? Uma amostra ela é parte da população, convenientemente selecionada. Existem métodos para você selecionar a amostra, adequados de acordo com a necessidade do fenômeno a ser analisado. A amostra deve ser tão representativa, a amostra deve ser, essa é a palavra mais importante, quanto possível da população que se pretende estudar, uma vez que vai se partir do estudo da amostra que vamos tirar as conclusões para a população. Então, é essa a ideia, galera. Beleza? Isso aqui é que é a noção de amostra. O importante da amostra é que ela seja representativa. Vantagens da adoção da amostra, praticamente a gente já falou algumas delas. Conveniente para estudo de populações grandes, indispensável para populações infinitas, indispensáveis em estudos nos quais a coleta de dados implica na destruição do material, o custo reduzido e a velocidade fica mais rápida. Então, essa é a ideia das vantagens da adoção de uma amostra. E aí vem um conceito que já foi cobrado em prova também, tá? A ideia de variável. O que é variável? Variável está associado ao que você está estudando na pesquisa, no estudo estatístico. O que é que você está analisando? Então, eu posso olhar para uma pessoa e eu posso querer analisar, uma pessoa não, vamos imaginar uma amostra de 20 pessoas. Eu posso pegar e querer estudar o peso delas. Então, o peso é a minha variável. A altura delas.
A altura é a variável. Eu posso também querer estudar o tempo de prova que cada pessoa faz. Vamos imaginar que sejam 20 alunos meus. E aí eu aplico uma prova. A prova tem duração de 5 horas. E aí qual é o tempo de entrega dessa prova? Eu estou estudando uma outra variável. Então, a variável ela está associada ao estudo que você deseja realizar. Então, vem comigo aqui. Variável é uma característica dos elementos de uma população que está sendo investigada. É aquilo que eu estou analisando, é aquilo que eu estou investigando. Tá claro? Então, essa é a ideia de variável. E aí eu tenho aqui alguns exemplos com vocês. Quantidade de livros de estatística que foram vendidos em 2009, a religião do candidato, a altura do concurso de auditor, 2014, a altura dos candidatos aprovados no concurso de agente da PF, número de aulas ministradas por um professor numa universidade, as medidas do diâmetro de uma esfera de chumbo. Tudo isso aí é variável, porque é aquilo que você está investigando, é aquilo que você está analisando. Maravilha. E aí vem uma classificação. Essa classificação cai em prova. Fique atento a isso aqui. Variáveis qualitativas. Galera, qualitativa significa o que para você? Qualidade, atributo. São aquelas que são expressas por uma qualidade, por um atributo. Não está associada a um valor. Não está associada a um valor. Não pode ser mensurado, eu não consigo medir. Beleza? Exemplo, cor dos olhos. Você não mede a cor dos olhos. A religião, o sexo. Você não vai analisar através de valores. O seguinte, a religião de uma pessoa é de tal intensidade e magnitude. Não tem como, tá certo? Então, essa variável que está associada a uma qualidade, a uma característica. E aí, a um atributo. A palavra mais correta é essa. Variáveis qualitativas nominais. Isso aqui é importante para você. Como assim, Marco? Nominal significa ela está amarrada a um nome sem poder ser hierarquizada. São aquelas que não podem ser representadas através de uma hierarquia. O estado civil de uma pessoa, o sexo de uma pessoa, a cor da pele da pessoa. Você não consegue colocar uma hierarquia na religião de alguém. Não vai ter uma religião, se você é dessa religião, você tem tal número, tal. É como se fosse um conceito. Não tem como você fazer isso com a religião, com a cor da pele também, com sexo masculino, feminino. Não tem que seja melhor, não existe isso. Não tem como você hierarquizar. Marco, dá um exemplo de hierarquização. Patente militar. No quartel, você vai ter cada pessoa ali hierarquizada. Numa empresa, o supervisor, o gerente, o diretor, o supervisor, aí você tem a hierarquia. Então, se eu não consigo pegar uma qualidade e hierarquizar, uma qualidade e não consigo hierarquizar, ela é nominal. Todavia, se eu consigo hierarquizar, ela é chamada de ordinal. Grau de instrução, patente militar são exemplos. Fique bastante atento a isso. Ela continua sendo uma qualidade, mas é uma qualidade que você consegue colocar através de uma escala. Tá certo? Você consegue hierarquizar, como se fossem degraus. Tá claro? Essas daqui, qualitativa, não pode assumir valor numérico. Agora, as quantitativas já é o contrário. Quantitativa é quando você associa número. São características que podem ser mensuradas. Eu consigo mensurar. Beleza. Apresento número associado à variável pesquisada. Estão divididas em discretas e contínuas. Variáveis quantitativas discretas. O que é discreto? Discreto é aquilo que só pode assumir valores do conjunto dos números inteiros. Pode até se dizer dos naturais, mas os conceitos mais amplos pegam o conjunto dos números inteiros. Então, número de filhos. 1, 2, 3. A pessoa não pode ter 4,75 filhos. Beleza? Então, o número de filhos é um exemplo. Número de livros. Então, quantidade de concursos realizados. Então, você consegue associar um número, mas é um número que não pode ser, vamos colocar, quebrado. Beleza? Essa é a ideia. São aquelas que podem assumir somente valores dentro do conjunto dos números inteiros, no intervalo de formação. Isso aqui é importante, pode ser contada. Você conta o número de filhos, você conta quantos concursos fez. Beleza? Número de filhos, número de gols de uma partida, número de peças produzidas por uma fábrica. E além disso, você tem as variáveis
quantitativas contínuas. São aquelas que podem assumir qualquer valor dentro do conjunto dos números naturais. Podem ser medidas. Sua altura, a altura de uma pessoa, você mede. O peso de uma pessoa, você mede. Tá claro? O diâmetro de uma esfera de chumbo, você mede. Então, é medida. Alguns autores dizem assim, olha, pode assumir valores quebrados. Por exemplo, a sua altura, você pode dizer assim, ó, 1,79. O que é 1,79? 1,79 m. É essa a ideia. Tá claro? Então, fique bem atento a isso, porque você consegue associar números decimais. Vamos colocar assim. E você mede. O principal conceito é que você mede. Beleza, galera? Então, essa é a variável aleatória contínua. E aqui agora, vamos dar uma praticada. Vamos colocar aqui exemplo para a gente poder intensificar esses conceitos. Item questão 1, uma questão do CESP, diz assim: julgue os itens seguintes relacionados aos conceitos estatísticos. Escolaridade, número de filhos, são exemplos de variáveis quantitativas, ordenável e discreta, respectivamente. Então, vamos lá. Esse primeiro conceito, você tem dois elementos aqui. Você tem a escolaridade e tem um número de filhos. E ele está afirmando que essas duas são quantitativas. Elas são quantitativas. Uma seria ordenável e a outra seria discreta. Repare, o conceito de quantitativa não está associado a discreta. Quantitativa, aliás, desculpe. O conceito de quantitativa não está associado a ordenável. Quantitativa está associado a quê? A discreta e a contínua. Mas vamos lá que essa questão tem um erro que dá para você ganhar o tempo logo de cara. Escolaridade, ela é quantitativa? Não. Escolaridade. A escolaridade ela é do tipo qualitativa. Qualitativa. E só assim, ó, só por isso o item já está errado. Agora, ela seria qualitativa ordenada, qualitativa ordinal ou nominal? Ela é ordinal, porque você consegue colocar numa escala. Então, nível básico, ou nível fundamental, nível... Eu acho que é isso, é fundamental 1, fundamental 2, aí você tem nível médio, nível superior, e aí você vai colocando numa hierarquia. Agora, número de filhos, ela sim seria quantitativa, discreta, beleza? A escolaridade, o problema dela é que ela não é qualitativa, ela não é quantitativa, ela é qualitativa, beleza? Por esse motivo o item está errado. 2. A diferença entre o censo e uma amostra consiste no fato de que esta última é a o quê? É a amostra, exigir a realização de um número maior de entrevistas. Vamos lá. O que é o censo? Estudo estatístico realizado com a população. A amostra é o estudo estatístico realizado com parte da população. Então, tecnicamente, você está fazendo o quê? Mais entrevistas quando você realiza o quê? O censo. Então, fique atento que não é na amostra que você tende a fazer mais pesquisa ou mais entrevistas. É justamente aonde no censo. Então, o item está o quê? Está errado. Ah, Marcos, mas vamos lá. E se fossem estudos diferentes em que uma população tinha 1.000 pessoas, a outra população tinha 1 milhão de pessoas e a amostra selecionada tinha 2.000? Não é isso que a questão está dizendo. A questão está dizendo o conceito geral. Ela não está criando uma situação hipotética. O conceito geral de censo e de amostra é que o censo você trabalha com a população, a amostra você trabalha com parte da população, e então a tendência é que você faça o quê? Mais entrevistas na realização do censo. Beleza, galera? Só ter cuidado com isso e vamos seguindo. Então, até aqui está tudo tranquilo. Os dois itens estão errados. Vamos ver aqui mais uma, de maneira bem tranquila. Questão 2. Sobre estatística aplicada, é correto afirmar que parâmetros são medidas de grupos associados por meio de uma amostra aleatória. Não, galera. Parâmetro, guarde isso, está associado ao que a gente chama de população. Beleza? Então, parâmetro está amarrado à ideia de população.
Estatística descritiva. Letra B. A estatística descritiva é a técnica pela qual são coletados, né? É a técnica, tá faltando aí, eu acho que o português tá legal. São coletados dados de uma amostra a partir do que são tomadas decisões sobre determinada população. Olha o que eu falei, tomada de decisão. Beleza, mas ela não é da estatística descritiva. A tomada de decisão não é da estatística descritiva, seria da estatística inferencial. A caracterização de população se dá por meio da observação de todos os seus componentes que a integram. Repare, essa daqui parece ser a correta. Está muito bem desenhada. Vamos ver as próximas. Estatística diferencial compreende o conjunto de técnicas destinada à síntese dos dados numéricos? Não. Não é a estatística diferencial que faz essa síntese. Quem faz essa síntese é a estatística descritiva, tá certo? A estatística, e mesmo assim, a palavra-chave da estatística diferencial não é síntese. A estatística inferencial, ela faz a análise. Análise e interpretação. Ok? Ciência é o processo utilizado para se medir as características de todos os membros de uma dada população. Aí você ficaria entre a letra C e a letra E. Qual é o ponto aqui? Caracterização da população se dá por meio da observação de todos os seus componentes que a integram? Não. A caracterização de uma população, ela se dá por meio do que de todos os elementos possuem uma característica em comum. Ela estava bem desenhada, mas era uma pegadinha. Eu caracterizo a população não é pela observação dos elementos. É por eles terem uma característica em comum, pelo menos uma. Tá certo? Censo é o processo utilizado para se medir as características de todos os membros de uma população. Então eu tiro essa interrogação daqui e coloco, o item como sendo o correto. Beleza? Então tá aí, gabarito dela, letra E. Dessa forma, galera, tá fechada aí essa pílula. Forte abraço, tudo de bom.